Olá, turma. Então, estamos avançando aqui, né? Mais uma aula da nossa disciplina de abordagem baseada em problemas, tá? Problem-Based Learning. Nessa videoaula vamos tratar aqui de estratégias de avaliação na PBL. O conteúdo dessa aula é extraído do nosso livro base da disciplina, né? De um dos livros base aí da disciplina, Aprendizagem Baseadas em Problemas, Fundamento para a Aplicação no Ensino Médio. É o capítulo 4, que fala especificamente aí da avaliação. Os outros livros também falam de avaliação, é um conteúdo bastante extenso, é um conteúdo que tem diferentes visões aí, tá? E eu estou tentando trazer a desse livro aqui pra gente, desses autores, e vamos ver aí mais ou menos o que eles pensam aí. Vamos lá. Então, começando. Primeiro assim, vamos tratar primeiro aqui de alguns aspectos fundamentais da avaliação, né? Então, colocando aí, a avaliação da aprendizagem escolar é reduzida a números e médios que buscam classificar alunos a partir da capacidade que eles possuem de memorizar determinados conteúdos para realizar provas, testes ou exames. Ok, isso é a avaliação que temos hoje, tá? Ela é pouco eficiente como instrumento pedagógico, como instrumento para o desempenho cognitivo, formativo lá do estudante, mas é essa que nós temos. E não há muito como fugir dessa forma de avaliação. Por quê? Estudantes, especialmente lá no ensino médio, buscam prestar um vestibular, prestar um Enem, e é o quê? É exatamente isso. Você vai fazer uma prova com conteúdos ali que eles memorizaram, decoraram, e vai ser classificado a partir dessas médias. Algumas escolas, até alguns anos atrás, inclusive, entregavam lá o boletim com a classificação do aluno na turma, classificação do aluno na escola como um todo, certo? Então a avaliação escolar ela se distancia do aspecto formativo, torna-se um meio para regular de forma contínua as intervenções e situações didáticas em sala de aula. Segundo esse autor aí, o Philip Pernaud, um artigo dele aí de 1999. Vou procurar esse artigo e deixar disponível lá no Moodle também, tá? Então, não raro, isso aqui é uma conclusão, né? Os alunos não estudam para aprender. Eles estudam para decorar os conteúdos, se dar bem na prova e conseguir a média necessária para passar de ano. Ora, você sabe qual é a regra, certo? Então você se adapta àquela regra e busca os meios ali para conseguir aqueles critérios, né? Para poder obter determinado sucesso. É assim que funciona, tá? Testes e provas são empregados como instrumentos de acerto de contas com os alunos. Por outro lado, os pais se satisfazem com as boas notas dadas aos seus filhos nas provas. Então, basicamente isso aí, a gestão também da escola, né? Centra suas atividades nos resultados dos exames, enquanto a dinâmica do processo é ignorada. Isso aí é perfeito. A gente tem, eventualmente, quando você vai ter uma formação pedagógica, fala sobre os instrumentos de avaliação do aluno, mas, no final das contas, você tem que dar uma média. Você tem que ter uma N1, você tem que ter uma N2, você tem que fazer uma recuperação 1, uma recuperação 2, e assim, ou seja, toda aquela conversa a respeito de você fazer uma outra forma de avaliação acaba indo para o espaço, porque o sistema, todos os sistemas ali estão preparados para trabalhar dessa forma. Uma nota parcial, uma primeira parcial, uma segunda parcial, uma ou duas recuperações, tá? Outro problema central na avaliação escolar, dentro da pedagogia do exame, né, que é uma área de estudo também, a avaliação é uma área de estudo na área da pedagogia, na área da educação como um todo. Tá? É uma área muito ampla a questão da avaliação, inclusive o escalonamento de avaliação, tá? Ela se expande não apenas por uma questão ali da prática pedagógica, da prática da educação, mas avança aí para outros campos como a área da computação, a área da matemática, para você fazer aí uma programação de horários, uma programação de avaliação ali que seja efetiva para que o aluno também não tenha tantas avaliações simultâneas, né? Então, assim, um outro problema central é que muitas vezes os valores das notas, assim como da média obtida, não dão a devida consideração ao avanço do aprendizado do estudante. Então, assim, o aluno ele avançou em um determinado aprendizado,
talvez ele avançou, um aluno que tirou uma média, talvez, vamos lá, 5 ou 6, ele avançou muito mais do que aquele que tirou 10. Né? Vamos supor, aquele que tirou 10, talvez ele já tinha uma boa carga, então assim, o avanço dele pode ter sido pequeno. Enquanto que um aluno que tira 5 ou 6, de repente se ele saiu do 0 até chegar àquele 6, então teve uma escalada maior ali, tá? Então, ou seja, a forma da avaliação, ela não dá a consideração a esse avanço do aprendizado do estudante. Não estou dizendo aqui que o aluno que tirou 10 deveria receber uma punição ali, mas a gente vai ver mais para frente ali que existem outras formas mais eficazes de fazer essa avaliação. Que a avaliação ela não precisa ser necessariamente punitiva, tá? Ela pode ser aí um aspecto pedagógico para o aprendizado do estudante. A avaliação da aprendizagem escolar não deve se restringir, né, apenas ao momento das provas e da construção da média final, quando geralmente se define os aprovados e os condenados ao fracasso escolar. Então, assim, o fracasso escolar é quando o aluno lá reprova, fica retido na turma e acaba até evadindo. Então, assim, normalmente, a avaliação, você dá uma instrução toda para um aluno e marca uma prova. A nota daquele aluno é a nota que ele tirou naquela prova. Então, assim, todo aquele aprendizado anterior que ele fez, eventualmente acaba sendo desconsiderado. Isso é uma avaliação tradicional, tá? Então, assim, sugere-se, né, que a avaliação não deve ser apenas somativa, mas também formativa, não apenas da aprendizagem, apenas você verificar o quanto ele aprendeu, né, mas sim para a aprendizagem daquele aluno, verificar o que ele pode aprender. Então, o processo avaliativo se torna um instrumento valioso no fornecimento de subsídio para intervenções e aprimoramento das estratégias de ensino. Claro, a partir do momento que você percebe ali a dificuldade do aluno, ele vai ser um instrumento valioso para você superar aquela dificuldade. A avaliação é um processo que deve estar relacionado com os objetivos da aprendizagem, que deve ser previamente estabelecido no planejamento das atividades escolares. Então, normalmente você coloca lá um objetivo e é uma avaliação que não tem nada a ver com aquele objetivo que foi proposto da aprendizagem. Então, você não tem nem como verificar se o aluno atingiu o objetivo de aprendizagem, porque a avaliação também está fora disso. O erro deve ser uma oportunidade de aprendizagem, não um instrumento de condenação. Isso é muito evidente, especialmente para determinados grupos que estão habituados ao fracasso escolar. Então, especialmente grupos, aí a gente vai perceber mais para frente aí que a autoestima do aluno é fundamental também nessa etapa, né? Então, o aluno que está acostumado ao fracasso, você coloca um instrumento, ele acaba desistindo, acaba evadindo. Então, dependendo do tipo de avaliação ali, ele vai acabar evadindo, o que não é desejável em curso algum, né? Qualquer método de avaliação apresenta limitações, isso é importante, né? Significa que é fundamental que os professores apliquem diversos procedimentos avaliativos relacionados com os objetivos da aprendizagem que se busca alcançar, no intuito de conseguir uma avaliação mais justa e mais precisa do desenvolvimento dos seus alunos, né? Então, assim, você tem várias opções aí de você ter um método de avaliação. Você pode fazer uma prova escrita, uma avaliação oral, você pode fazer uma avaliação em grupo, tá? Ou você pode fazer a proposta de avaliação, que é da abordagem baseada em problemas, que a gente vai ver mais pra frente, que ela é centrada em 3 pilares, tá? E ainda assim vai apresentar alguma limitação, tá? Não se pode esperar que em poucas semanas... Isso aqui é significativo, e eu até coloquei esse parágrafo aqui do Perrinode, que não se pode esperar que em poucas semanas os alunos desenvolvam significativamente sua capacidade de imaginação, expressão, argumentação, raciocínio ou de realizar atividades de forma cooperativa em determinado conteúdo. Isso aqui levanta uma outra questão sobre a organização modular do ensino. Então, na organização modular, tal como o IFMS adotou nesse semestre, por conta da questão da pandemia, né, foi distribuída em 5 semestres, com mais ou menos 3 semanas, 5 módulos, cada módulo com mais ou menos 3 semanas de duração.
Então, assim, aqui já é um estudo que está afirmando que nesse curto tempo vai ser difícil para o aluno desenvolver significativamente essa capacidade, ainda que seja só uma matéria, né? Só uma disciplina. Tá? Em contraponto, diz, né, que apresentaram aqui algum outro estudo, né, que não foi citado um estudo, mas em momento algum esse estudo foi apresentado, que seria mais adequado o ensino modular, porque vai melhorar ali o desempenho dos estudantes, porque ele não vai ter que virar a chave, digamos assim, trocar de uma matéria para outra em um intervalo muito curto. Então, assim, é uma questão que rende aí uma boa discussão. Outra discussão aqui relevante, porque eu faço questão de comentar isso aqui nessa videoaula que vai ficar gravada, vai ficar aí no YouTube aí para quem quiser escutar e talvez rebater, vai estar disponível aí nos comentários. É uma coisa que a gente escuta com certa frequência, que na minha opinião é apenas uma ladainha, porque não vi nenhum estudo sobre isso, né? É que quando um grupo muito grande de estudantes acaba sendo reprovado, aquilo lá é uma culpa integralmente do professor que não soube transmitir o conteúdo. Então, eu já ouvi isso, uma disciplina de programação de computadores, onde os alunos... É uma disciplina difícil, é uma disciplina no segundo semestre de um curso de computação. Os alunos, posteriormente, depois dessa disciplina, até aprendem conteúdos mais difíceis ainda, só que eles já carregam uma base, já tem ali os seus alicerces, já tem seus andaimes ali estabelecidos, né? Mas essa disciplina, então, ele chega meio que no susto ali para aprender programação, aprender linguagem de programação C e várias listas, pilhas e por aí vai, bastante coisa, ponteiros, manipulação de arquivos. Então, normalmente é uma disciplina das que tem a maior taxa de reprovação em qualquer curso de computação, tá? E numa situação dessa eu ouvi uma avaliação ali, uma pedagoga que me disse que todos os estudos falam que quando um grupo muito grande de alunos reprovam, a culpa é integralmente ali, há uma responsabilidade integral do docente. Eu já pesquisei sobre isso, eu nunca encontrei um estudo que fale sobre isso, tá? Se alguém encontrar um estudo sobre isso, coloca aí pra gente aí nos comentários que vale a pena, tá? Então, assim, a educação também, como eu digo, ela é cheia das lendas, né? Tem estudos que falam isso, que falam aquilo, que falam aquilo. Não, mostre qual é o estudo e aí a gente debate em cima, tudo bem? Voltando aí para os nossos slides, né? Então, é imprescindível que se dê transparência e clareza aos alunos com relação aos objetivos da aprendizagem que precisam ser alcançados, do que se espera deles como protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. Então, volto a dizer, aquilo que a gente já viu em algumas aulas atrás, né? Os objetivos da aprendizagem. Qual é o objetivo da aprendizagem? A partir disso, a avaliação é centrada sobre esses objetivos. Frequentemente, professores desempenham seus papéis em sala de aula sem clareza, como se os alunos tivessem que adivinhar o que eles precisam fazer e as metas de aprendizado que devem cumprir. A avaliação deve funcionar, entre outros aspectos, para superar o fracasso escolar em vez de concretizá-lo. Ou seja, o aluno teve um desempenho ruim, é necessário fazer alguma intervenção ali, né, para que ele possa aprender com o seu erro, superar esse erro e avançar. Né? E não simplesmente você vai lá e concretiza esse erro. Voltando aí um ensino encadeado com o erro da matemática, né? Como é que o aluno vai aprender potência se ele não aprendeu multiplicação? Como é que ele vai aprender multiplicação se ele não aprendeu soma? A matemática, ela é um exemplo perfeito porque ela é muito encadeada, né? É uma área bastante encadeada. Então, ou seja, não adianta assim, eu dar uma aula, fazer uma prova de potência se o aluno não aprendeu multiplicação, se ele foi com 0 em multiplicação. Então, teria que retornar aí aqueles andaimes ali para a questão da multiplicação antes de avançar para o potência. Senão você simplesmente vai concretizar o fracasso escolar daquele estudante. É algo que eu digo com alguma frequência, né? Algum aprendizado é melhor do que nenhum aprendizado. Mesmo que no tempo que você tem disponível ali o aluno não consiga avançar, mas pelo menos ele tenha aprendido bem aquele outro conteúdo, é melhor do que
passar sem aprender nada. Então, assim, a avaliação na abordagem baseada em problemas, tá? E aí são 3 pilares, a gente já vai ver aqui: autoavaliação, avaliação por pares, avaliação do tutor, né? Mas principalmente o seguinte: quanto mais inovadora a estratégia de ensino, mais ameaçadora ela se torna para alunos, professores, Você vai ter pressão da gestão, você vai ter pressão dos pais, porque está todo mundo acostumado com aquele estilo de avaliação. Uma prova, você vai colocar a nota, especialmente para alunos lá de ensino fundamental, né? Você dá a nota, o aluno leva para casa, o pai assina, tá? É algo nesse sentido que as pessoas estão acostumadas, mas a gente precisa tentar aí trazer algum tipo de inovação, senão a gente estaria aí na criança joelhando no milho, com palmatória, algo do tipo. Há aqueles que vão dizer esse tempo que era bom, né? Vamos avançando aí então. A avaliação na ABP consiste numa abordagem mais formativa, nas quais são consideradas 3 perspectivas distintas, geralmente com pesos diferentes, mas relacionados entre si. São os 3 pilares aí da avaliação na abordagem baseada em problemas. Então, primeiro, a autoavaliação. É importante que o aluno tenha a consciência de fazer a sua autoavaliação, avaliar o que ele aprendeu e o que ele deixou de aprender, certo? A avaliação por pares. É importante o aluno saber avaliar os seus colegas, o resultado que seus colegas tiveram. Você coloca nisso aqui um senso crítico do seu estudante, tá? Ele precisa ter um senso crítico quanto a si mesmo e também a conseguir avaliar seus colegas, ter esse senso crítico e também reconhecer o mérito em seus colegas, tá? Isso realmente é uma coisa bastante difícil. Talvez a gente vive num mundo um tanto quanto individualista. Claro que tudo isso aqui é mediado pelo tutor, pelo professor. O professor também faz a sua avaliação e no final das contas quem entrega as notas finais ali é o professor. Então ele pode até fazer alguns ajustes aqui, caso o aluno beije muito a própria mão e faça críticas exageradas a algum colega ali, de repente um desafeto, ou seja muito bonzinho lá com alguém que ele tem algum grau de afinidade, né? Então aí o professor tem essa possibilidade de fazer essa regulação aqui. E pode definir quais seriam os pesos, né? Você pode colocar aqui peso 1, peso 2 aqui, né? Ou em termos mais matemáticos, né? 0,25, 0,25, 0,5, ou 0,3, 0,3, 0,3, todo mundo aqui, né? 333, uma dízima. Tá? E a avaliação aí do tutor. A avaliação deve considerar a capacidade de observação, reflexão, criação, julgamento, comunicação, convívio, cooperação, decisão e ação. Tá? É importante saber que as pessoas precisam cooperar. Tá? Aliás, se vocês estudarem um pouquinho aí sobre evolução da espécie humana, né, você vai ver que a principal vantagem do ser humano é a capacidade de cooperação para a realização de uma tarefa. É uma capacidade muito grande aí em relação a outros mamíferos e até outros hominídeos aí que existiram. Vamos lá. Além do domínio de conteúdos didáticos, os objetivos da aplicação da ABP, da avaliação na ABP, né, busca aprimorar o modo como os aprendizes aplicam esse conhecimento e como desenvolvem suas habilidades. Desse modo, é necessário que sejam realizadas avaliações de desempenho, nos quais se analisem as práticas de cooperação, comunicação do trabalho em equipe, além da competência de cada indivíduo e do grupo para responder e gerenciar as situações de problema apresentada. Isso aqui é consenso entre Glasgow, Bee, alguns autores ali, né? Então, ou seja, a aprendizagem baseada em problema, você não avalia simplesmente ali aquele processo de aprendizagem, você não avalia simplesmente o conceito que o aluno aprendeu, mas sim como foi aquele processo, como foi a competência, como ele conseguiu resolver uma determinada situação, problema. Talvez um aluno que tenha uma capacidade boa para fazer um gerenciamento, para fazer uma pesquisa, buscar e resolver uma situação, problema, né, ele vai conseguir resolver qualquer outra situação, problema, enquanto que aquele que vai decorar vai ficar específico somente naquele conteúdo, né?
Isso é importante, você estimular aí a autonomia desse estudante. O fim principal da ABP é envolver o conhecimento dos alunos e a forma como eles aplicam esses conhecimentos e o desenvolvimento das habilidades. O que devemos levar em consideração é onde os alunos se encontram na aprendizagem, aonde queremos que eles cheguem e o que deve ser feito para que eles cheguem lá. Então, olha só, 3 fatores. Tá? Onde os alunos se encontram na aprendizagem, ou seja, qual é o estado atual. Tá? Isso aí parece até da minha tese, tá? Mas é exatamente isso. Qual é o estado atual? O que temos? Tá? Ou seja, o que aquele aluno conhece? Aonde queremos que ele chegue? Ou seja, o que queremos? Então, o que temos e o que queremos. Qual é o objetivo da aprendizagem para aquele estudante? E o que deve ser feito para que eles cheguem lá? Ou seja, como passar de 1 para 2. É exatamente aqui o framework que é adotado lá na minha tese. Se alguém tiver interesse, posso mandar. Tá? Então, basicamente na ABP, vamos lá buscar qual é o conhecimento daquele aluno naquele momento, qual é o objetivo da aprendizagem e qual é o percurso que eu preciso fazer para que o aluno saia do conhecimento que ele está, no estado que ele está atualmente, e chegue no objetivo, tá? Na situação desejada. A gente vai ver um outro exemplo, uma transformação nesse sentido mais para frente. Tá? Para a avaliação, o tutor tem algumas responsabilidades e os estudantes também têm algumas. Tá? Na ABP, não fica toda a responsabilidade sobre o aluno ou sobre o estudante. Então, a responsabilidade do tutor, do professor, esclarecer e compartilhar as intenções de aprendizagem e critérios para obter o sucesso, para que os alunos compreendam o que estão tentando aprender, do porquê e o que se espera deles. Isso é importante. Por que ele tem que aprender aquilo? Tá? Especialmente nossa geração mais atual aí, ela não se contenta simplesmente em compreender algo que o professor está passando. Tem que entender o porquê que eu tenho que aprender isso. O que isso vai fazer de mim um cidadão melhor, né? Eu fiz essa pergunta para um professor numa certa ocasião, né? No primeiro ano da graduação em matemática, ele me disse que, bom, o que isso vai te ajudar para ser uma pessoa melhor? Vai te ajudar a passar na minha disciplina, passando na minha disciplina vai te ajudar a formar no curso você vai ter um diploma e, consequentemente, você será um cidadão melhor. Então, essa foi a resposta dele. Não podemos negar que faz algum sentido. Organizar discussões. Tá? Isso aqui vai ser importante também, tem uma parte só sobre isso nessa aula. Tá? Organizar discussões e atividades efetivas em sala de aula de forma a evidenciar a aprendizagem, para criar um ambiente na sala onde os alunos possam expor suas próprias ideias, pensar em voz alta, explorar a sua compreensão. Exatamente, a gente precisa criar um ambiente em que o aluno não vai se sentir constrangido de falar em sala. Sempre vai ter na sala aqueles que falam mais e aqueles que procuram ficar mais quietos, aqueles que são mais comedidos, né? Tem medo de se expor. E aí tem umas técnicas mais pra frente a gente vai ver de como quebrar esses receios aí, tá? E fornecer feedback, né? O professor também tem que fornecer um feedback para que seja capaz de promover a aprendizagem, referenciando a qualidade do seu trabalho e o que os alunos podem fazer para torná-lo melhor. Então, é o feedback do professor, e esse feedback pode ser ao grupo e individual também, tá? Uma técnica aí na administração diz que você tem que elogiar em grupo e criticar em particular. Então esse feedback aí aponta para o aluno quais foram as qualidades do trabalho, o que ele pode fazer para melhorar. Agora o aluno também tem as responsabilidades dele, né? É responsabilidade do aluno reconhecer o sucesso no trabalho dos outros, além de se perceber como colaboradores e fornecedores de recursos didáticos entre si, na sua avaliação entre pares, e ser agente da própria aprendizagem, isso é, reconhecer seu próprio trabalho e se concentrar em como e o que estão aprendendo e o que podem melhorar. A nível de curiosidade, a avaliação de desempenho do professor no Instituto Federal funciona mais ou menos dessa forma, né? São 3 pilares. O professor faz uma autoavaliação, ele tem uma avaliação por pares. Essa avaliação por pares, na verdade não seriam pares, seriam os alunos, né? Por pares se fosse entre os outros professores, né?
mas é uma avaliação, os alunos avaliam aquele docente e a chefia imediata avalia também aquele docente, tá? Então seria como a chefia imediata aí ocupando o papel de tutor, né? E os alunos ocupando aí o papel dos pares na hora de fazer essa avaliação. E aí tem uma porcentagem entre um e outro, tá? Em cada um deles tem uma porcentagem. Se eu não me engano, eu acho que a porcentagem de avaliação dos alunos não é, acho que é de 25% no peso da avaliação do próprio docente. Então, e aí o docente precisa ter acho que 70%, algo nesse sentido aí, tá? As minhas últimas avaliações, particularmente, que eu me lembro, porque eu fiquei 3 anos e meio afastado do IF, então não tive avaliação nesse período, mas das últimas eu me lembro, eu sou um pouco crítico com o meu próprio trabalho, né? Então aconteceu que tive uma boa avaliação entre os alunos, uma boa, regular até, né? Entre os alunos, uma boa avaliação da chefia. Minha pior nota foi minha autoavaliação, né? A minha própria avaliação ali. É ser crítico com o próprio trabalho, né? Buscar sempre fazer melhor. Intenções de aprendizagem. Então, só, agora a gente vai tratar sobre 2 questões aqui: intenções e critérios de aprendizagem. Então, a intenção de aprendizagem precisa ser compartilhada com os alunos antes de iniciar uma atividade ou uma aula. Então, qual é a intenção daquele processo de aprendizagem? Identificar o que os alunos vão aprender, explicar a razão para aquela aprendizagem, compartilhar, às vezes negociar a aprendizagem e a razão daquilo com os alunos, apresentar informações em uma linguagem que eles possam entender, tá? Não adianta usar termos muito formais, tá? E se distanciar da realidade do aluno. Então isso aqui é fundamental, talvez é o principal pilar da abordagem baseada em problemas, é você estar próximo do estudante, tá? Do aprendizado do aluno. Revisite a intenção de aprendizagem ao longo da atividade ou da aula. Ou seja, você identifica novamente o que os alunos vão aprender para não se distanciar. Porque começa a ter uma discussão, a discussão vai se distanciando lá daquele objetivo, tá? É muito fácil para você e seus alunos, para o docente, o professor, né, seus alunos, confundirem o que estão fazendo com o que estão aprendendo. Então, você tem um contexto e você tem o que está aprendendo. As intenções de aprendizagem são mais eficazes quando se concentram no aprendizado e não na atividade em si. Então, aqui tem um exemplo aqui de William, 2011, vou tentar deixar esse artigo também no Moodle, tá? São 2 exemplos bem simples para clarificar esses conceitos aí, tá bom? Então, olha só, a intenção de aprendizagem. Então, ele dá aqui uma intenção de aprendizagem confusa, uma intenção mais clara, e aqui qual é o contexto. Qual é a intenção da aprendizagem? Vamos aqui para a questão mais clara. Ser capaz de escrever instruções claramente. Então, é essa a intenção da aprendizagem. E o contexto? Trocar um pneu de uma bicicleta. Olha, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tá, mais pra frente tem um outro exemplo, tá? Desenvolver testes para questões científicas. Essa é a intenção de aprendizagem. O contexto, o habitat preferido de um inseto específico. Ok, essas foram as intenções de aprendizagem e o contexto. Agora vamos trabalhar aqui os critérios de avaliação. É importante você estabelecer critérios claros para a avaliação, tá? As intenções de aprendizagem descrevem o que os alunos poderão aprender durante uma atividade ou lição. Os critérios para obter sucesso são os meios pelos quais os alunos possam reconhecer se foram bem-sucedidos em sua aprendizagem. Aí eu vou passar uma técnica aqui para vocês. Eles explicitam essencialmente os passos necessários para alcançar as intenções de aprendizagem, oferecendo orientações específicas sobre como ser bem-sucedido em determinada atividade. Então, agora sim, aquele outro exemplo, né? Ser capaz de escrever instruções claramente. Então, essa aqui é a intenção da aprendizagem. Atividade, como ensinar a trocar um pneu de uma bicicleta. Voltando ao exemplo da bicicleta, observe que os critérios para obter sucesso resumem os pontos principais do ensino. Ingredientes chaves, elementos chaves, o processo, etapas chaves. E eles estão sempre ligados diretamente às intenções. Eu vou ser bem sucedido se
especificar quais são as ferramentas necessárias, explicar como tirar o pneu antigo, explicar como fixar o novo pneu na bicicleta e especificar como deve ser a aparência final. Ou seja, aqui você define ali seus critérios. O cara entende que ele vai ser bem sucedido nessa atividade, tá? Se ele explicar todos esses processos. Quais são as ferramentas, como vai retirar o pneu, como vai fixar um novo, e bem passo a passo, bem algoritmo, né? Então, pego a chave de fenda, pego a chave de bicicleta lá, a chave de boca, né? E por aí vai, medida tal. Eventualmente você pode ter até um aluno que costuma fazer esse tipo de atividade. Você pode ter um aluno que vai de bicicleta e arruma sua própria bicicleta, né? Então é uma atividade bem interessante aí para ser aplicada, tá? Agora, sobre critérios de avaliação, eu também posso sugerir, isso aqui não está no livro, tá? Isso aqui são chamados 5S, são os 5 critérios de avaliação do SSM, do SSM Soft Systems Methodology. Eu acho ele muito semelhante, é que a questão, o SSM ele busca sair de uma situação problemática complexa, um problema não estruturado, e levá-lo a uma situação estruturada, onde você tem definido ali quais são os seus objetivos. Então ele seria um ótimo meio para trabalhar aqui com a Problem-Based Learning, embora seja uma metodologia desenvolvida para um ambiente aí empresarial, um contexto aí industrial, tudo mais, tá? O que eu tenho pensado ultimamente em buscar é como utilizar um SSM reverso. Então, ou seja, eu vou sair de um problema bem estruturado e eu quero retornar para um problema não estruturado. Mas por que eu quero fazer isso? Justamente para poder ter um problema que eu possa aplicar aqui com a abordagem baseada em problemas. Então isso aí é uma linha aí que eu estou pensando ultimamente e busco estudar nesse sentido aí para de repente escrever um artigo, fazer algumas ações dessa forma aí que pode ser, eu acredito que vai ser bem frutífera, tá? Então assim, Shackland, ele nos dá ali 5 critérios de avaliação, 5S. Tá? Eficácia, eficiência, efetividade, ética e elegância. Algumas versões mais recentes dessa metodologia falam apenas de 3S. Eficácia, eficiência e efetividade. Tira o ética e elegância fora. Vamos lá. Então, o que é eficácia? A tarefa foi cumprida? Ou seja, você deu uma tarefa para aquele aluno e ele cumpriu aquela tarefa. Ok, perfeito. Então, eficácia é um primeiro critério. Agora sim, a tarefa foi cumprida, você pode pensar, ela foi cumprida parcialmente. Então, parcialmente quanto? 75%, 50%, tá? É a eficácia. Eficiência. Os recursos usados foram mínimos. O que é esse critério aqui? Então, assim, você pensar ali, vamos pensar, eu vou trocar o pneu lá da bicicleta. Você utilizou a quantidade mínima necessária ali, talvez de cola para fazer a colagem daquela câmara, né? Ou de repente assim, você vai fazer uma outra tarefa, vai ter as folhas lá de sulfite, você pode, com uma folha de sulfite você consegue fazer 2 tarefas, mas você faz apenas uma, né, com ela, então você está desperdiçando recurso, recurso material mesmo, né? Então você tem que avaliar se os recursos utilizados foram mínimos para o desenvolvimento, para realizar aquela tarefa. Tá? Então, esse aqui é um critério que ele pode ter num processo de ensino aqui da abordagem baseada em problemas um peso talvez menor que os demais ali, né? Mas é importante que ter essa consciência, não apenas cumprir a tarefa, mas cumprir ela com eficiência, não ter apenas eficácia, mas também eficiência, você utilizar a menor quantidade de recursos possíveis para realizar a mesma tarefa, tudo bem? Efetividade. A tarefa atende ao objetivo, então a tarefa ela pode ser cumprida de várias formas, né? Mas é importante saber se ela atendeu ali aquele objetivo, aquela meta lá do... Shackland fala muito de stakeholder, né, que é a parte interessada, mas talvez ali dos professores ou as metas de aprendizagem, tá? Então é verificar se ela atendeu a essa tarefa ali, tá? Atendeu aquele objetivo. Ética e elegância, que são eventualmente descartados, né, em alguns estudos. Ética, foi feita da maneira correta, tá? Dentro daquele seu contexto, né? De repente você consegue cumprir a sua tarefa, você
pode montar uma tarefa ali, o aluno não cumpre determinadas regras que seriam éticas ali, né, no meio do caminho, tá? E elegância, sim, esteticamente agradável. Então, é que esse critério da elegância aqui fica bem parecido, com certeza vocês assistiram um filme Karate Kid, o novo que foi com o Jaden Smith e o Jack Chan, né? Tem uma cena muito legal lá do tira casaco, bota casaco, né? Que o menino já tá meio enjoado lá, começa a jogar o casaco de qualquer jeito, o Jack Chan fala assim, não é assim, tem que fazer com graça. Então, ou seja, é essa questão aqui da elegância, né? E o formato das transformações aqui, né? O que é uma transformação, né? SSM é um problema em si, né? Qual é o problema relevante a ser resolvido e qual poderia ser uma possível solução. Então vamos voltar aqui nos slides, né? Um pouquinho, né? Não lembro qual é o slide que a gente comentou. Aqui, exatamente aqui. Onde os alunos se encontram na aprendizagem e aonde queremos que eles cheguem. Então, ou seja, entrada e saída. Você tem um input e um output aqui, tá? Qual é o problema a ser resolvido e qual poderia ser uma solução para isso daí. E aí, nesse meio do caminho aqui, você vai pensar, tem a entrada e tem a saída, e você vai pensar qual poderia ser as tarefas para efetivar que essa entrada se torne essa saída. Discussões eficazes. Então, assim, a abordagem baseada em problema, ela é centrada também em discussões. Então, assim, um instrumento importante é promover discussões e discussões eficazes. Discussões eficazes têm duas finalidades na abordagem baseada em problemas. Discussão para avaliação. São discussões lideradas pelo professor, ajudam a explicitar informações a respeito de onde os alunos se encontram naquele processo de aprendizagem, e discussões destinadas a ajudar na compreensão. Então, discussões da avaliação ajudam a entender onde é que o aluno está. Discussões para ajudar na compreensão, tá? Podem ser lideradas tanto pelo professor quanto pelos alunos, ou misto, né? Quando liderados pelo professor, podem ajudar os alunos a fazer as conexões que não são imediatamente aparentes e discretamente orientar os alunos para os fatos, soluções, conclusões que eles precisam para resolver o problema em questão, tá? Então, assim, a discussão para ajudar naquela compreensão daquele problema, né? Lembrando lá, o central da abordagem baseada em problemas é o problema em si, o problema não estruturado. Aqui são as discussões ali para a gente conseguir conduzir a uma avaliação mais efetiva, tá? E essas discussões é importante porque você vai começar a ver ali a compreensão, a cooperação dos alunos e tudo mais. E aí tem algumas dicas para introduzir discussões mais eficazes em sala de aula. Então, as estratégias que podem ser seguidas é elaborar perguntas melhores, perguntar melhor, lidar com as respostas de forma produtiva e incentivar os alunos a perguntar e a elaborar perguntas. Vamos passar rapidamente por cada um desses tópicos, né? Elaborar perguntas melhores, né? Pergunte a si mesmo, primeiramente, o que eu quero que meus alunos aprendam? Como eu quero que eles aprendam? E como vou saber se eles aprenderam? Então, quando você faz essa pergunta a si mesmo, tá, você vai conseguir elaborar questões melhores para fazer uma avaliação dos seus alunos. Então, suas respostas a essas questões irão ajudá-lo a garantir que suas perguntas estejam reforçando o foco para o aprendizado. Tá? É muito fácil, né, você escapar ali e perder um foco do objetivo. Perguntar melhor. Como que eu posso fazer uma pergunta melhor? Dirigir perguntas ao grupo. E aí, se vocês forem dar uma lida no capítulo desse livro ali, ele dá algumas técnicas, ele sugere que você caminhe na turma, você não fique parado. Por isso, antigamente, sempre a parte do professor era sempre um pouco mais elevada, e aí mudou-se. Atualmente não tem mais aquela parte elevada, coloca o professor no mesmo nível, mas só que simplesmente você colocar o professor no mesmo nível, e se você não muda a estratégia de ensino, não faz diferença nenhuma, né? Então também tem que pensar aí uma estratégia de ensino. O professor caminha ali e vai compartilhando com os alunos, tá? Minimizar receio, como a gente comentou aqui, muitos alunos têm receio de responder, têm receio de comentar, têm receio de falar alguma coisa em sala,
tem receio de errar, tá? Tem muitos estudantes, alguns grupos ali, que estão habituados ao fracasso. Então eles procuram evitar o fracasso. Aí já é um campo aí da psicologia, né? Fuga, esquiva, um negócio desse aí. Tá? Mas o aluno vai buscar evitar o fracasso. Tá? Ele já fracassou demais. Então você precisa, enquanto docente, minimizar esses receios. Por outro lado, sempre vai ter aqueles ali que você vai perguntar, antes de você terminar de perguntar, ele já vai estar respondendo. Né? Então é uma forma que você precisa aí contornar. Tá? Uma forma de diminuir o efeito, os receios, né, é incentivar que primeiro o aluno pense sobre sua resposta, discuta com o parceiro e em seguida compartilhe com o grupo. Então isso aqui é bem interessante. Então olha só, ao invés de você fazer uma pergunta, o primeiro que responder aquilo lá, não, você faz a pergunta, você estabelece algumas duplas ali, pode ser o aluno com o próximo ali, o que está mais perto dele, eles vão discutir aquilo ali e daí cada dupla vai falar. Isso daí você vai tirar a responsabilidade de uma resposta certa ou uma resposta errada de um aluno. Você tira essa individualidade. Então, aí o aluno acaba se sentindo um pouco mais seguro, tá? Dê tempo aos alunos. Ali e fala que tem um estudo que professores eventualmente dão menos de 1 segundo para que os alunos respondam alguma questão, tá? Isso no livro aí tem um capítulo e tem uma referência que fala sobre isso, né? O interessante é que o professor dê mais tempo para que os alunos pensem e possam dar a resposta. E que se você der um tempo adequado aos alunos, claro, não é uma semana, não é 2, não é 3, naquele período de aula, alguns segundos, tá? Ou minutos, você está dando tempo aos alunos, estará dando aos alunos o tempo que eles precisam para organizar suas ideias, abstrair aquele conceito e organizar sua ideia, né? Você vai ter mais alunos prontos a dar uma resposta, vai ter menos respostas do tipo eu não sei, vai produzir respostas mais completas e criativas e dará mais oportunidades aos alunos com mais dificuldades. Isso aqui é fundamental, tá? Porque eu entendo que a educação ela tem que ser direcionada para alunos com dificuldades. Ora, mas aquele que não tem dificuldade eu deixo de lado? Não, você vai dar a sua aula e aquele aluno que não tem dificuldade, ele vai conseguir, independente se a sua aula for boa, se a sua aula for ruim, ele vai conseguir abstrair aquele conteúdo e vai conseguir desenvolver, vai conseguir ter um bom desempenho, tá? Então você tem que focar eventualmente naqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade ali, para tentar que eles cheguem no mesmo nível dos demais, tá? Não é tentar baixar o nível dos que são os melhores, é elevar os níveis daqueles que estão com desempenho inferior, tá? Lidar com as respostas de forma produtiva, apontar o erro de tal forma que você não diga, não, isso está errado, e ao mesmo tempo oriente o aluno para uma resposta melhor. Ao invés de você simplesmente falar, ó, aquilo lá está errado, ele dá aqui algumas dicas, né? Então ele te deu uma resposta, aquela resposta está errada. Você, ao invés de simplesmente dizer, ó, isso aí está errado, você fala, por que você acha isso? Você poderia explicar o porquê, que tal e se? Essas perguntas sugeridas ali, vão direcionar o aluno ali, vai explicar como é que ele conseguiu produzir aquele pensamento, né? Por que ele chegou naquela resposta, tá? Ou se foi, de repente, um simples chute, né? Mas ver qual foi o raciocínio que ele utilizou. E aí também vai ajudar o professor a ver, ó, o aluno raciocina dessa forma, eu posso trabalhar melhor isso daí. Tá bom? Então, ao invés de simplesmente fazer... Como já foi colocado bem no começo, a avaliação ela não precisa e não deve ser um instrumento punitivo. Ela precisa ser um instrumento para melhorar o aprendizado do aluno, tá? E por fim, incentivar os alunos também a elaborar perguntas. Como professor, você é quem faz a maioria das perguntas. Incentivar os alunos a fazer perguntas é um processo chave na aprendizagem. Tá? Eventualmente, o que acontece? Aquele aluno que faz muita pergunta, a turma não gosta, né? Mas isso vai mudando, né, pessoal? Isso vai mudando. No ensino médio, talvez até na faculdade, na graduação, aquele cara que faz muita pergunta é o cara chato. Acaba criando uma antipatia com os demais. Na pós-graduação, especialmente na pós-graduação ali estrito sensu,
eu fazia uma disciplina, eu tinha algum receio de fazer perguntas, né, também. Tá? Isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo acaba tendo uma situação dessa aí. Então eu tinha receio de fazer algumas perguntas, mas eu ficava muito feliz porque tinha um colega lá que perguntava o tempo todo pro professor, e todas as perguntas que ele fazia eram as dúvidas que eu tinha, e algumas coisas até mais me ajudava ali. Então eu ficava muito feliz porque esse colega ali fazia muitas perguntas, outros já não gostavam muito, né? Mas eu gostava porque a pergunta dele me ajudava também. Então assim, a pergunta de um pode ser importante para outro, né? Uma colega hoje mesmo perguntou, mandou uma pergunta lá no Moodle, tá? E eu respondi aí direto no grupo do WhatsApp para todo mundo, né? Então promove o envolvimento dos alunos, desenvolve independência, ajuda os alunos a trabalharem com dificuldades em vez de pedir seu auxílio, né, automaticamente, desenvolve a capacidade de explicar com mais facilidade e desenvolve a reflexão e a avaliação sobre sua própria aprendizagem. Então o aluno pergunta, a pergunta é chave, ou seja, ele está aprendendo ali, né? Ele fez uma pergunta porque ele teve alguma dúvida ali, né? Isso aí ajuda muito o estudante, né? E ajuda como docente saber que ele está tendo algum desenvolvimento. E o feedback, né? O professor também deve fornecer aí seu feedback. Isso aí é uma parte do professor. Então o professor, ao fornecer um feedback escrito, o faça de forma estruturada e sempre explique como fez. Então tem aí, segundo esses autores, a Hatch e Temperley, devemos focar em 3 perguntas básicas. Aonde quero chegar? Quais foram os seus objetivos de aprendizagem? Como estou me saindo até agora? Qual foi o progresso até agora em direção aos objetivos? E o que devo fazer em seguida? O que falta para alcançar os objetivos da aprendizagem? Isso aqui acho que vai tanto escrito quanto oral para conversar com o seu aluno, né? Retoma quais são os objetivos da aprendizagem, tá? Você aponta qual foi o progresso que o aluno teve em direção a esse objetivo, tá? E você aponta o que falta ele alcançar para chegar nesse objetivo. Isso aí é um feedback legal aí de uma avaliação, da parte da avaliação do professor na abordagem baseada em problemas. E aí você também precisa preparar seus alunos para uma autoavaliação e para avaliação interpares. Antes de pedir que alunos avaliem seus colegas ou se avaliem, é preciso primeiro que eles entendam o que é avaliar. O professor também precisa esclarecer que existe uma diferença entre avaliar e corrigir, tá? É uma diferença aí, né? Alunos ativamente envolvidos no trabalho, o professor fornecendo-lhes informações sobre o que eles precisam aprender e como vão saber se foram bem-sucedidos. Então é isso aqui que precisa. O professor ajudando-os a aconselhar os colegas sobre como melhorar tanto nos erros quanto nos acertos. Mas é uma via de mão dupla, né? O aluno precisa saber aconselhar o seu colega e aquele colega também precisa saber ouvir aquele conselho e também poder dar uma resposta. Não é incomum, eu estimulo muito isso aqui, que os alunos possam comentar um o trabalho do outro, tá? Isso é importante, eu acho importante que o aluno tenha que comentar o trabalho do seu colega. Isso aí vai desenvolver um senso crítico também naquele estudante e vai ajudar também que ele fazer a sua autoavaliação. O problema é que eventualmente você vai ter algum estudante ali que não vai gostar de ser avaliado pelo seu colega, tá? Tem a avaliação do professor e de repente ali o colega tem uma voz ali e você pode criar algum outro problema ali, né? Então é importante trabalhar com todos os alunos, eles entenderem que eles vão avaliar e serão avaliados também pelos seus colegas. E ter essa maturidade de fazer uma avaliação consistente. Autoavaliação e avaliação entre pares, né? Então assim, o professor pode usar frases prontas para ajudar os alunos a refletirem sobre seu aprendizado. Então alguns exemplos. Deixa eu ver se eu deixei só o slide aqui, que seria da próxima aula, que isso aqui, se eu não me engano, já é o nosso último slide. Não deixei. Nossa próxima aula vamos trabalhar aí como os alunos vão apresentar aí o esboço do projeto, né? E vamos trabalhar aí pesquisa em Problem-Based Learning, um pouco aí de revisão bibliométrica.
Tudo bem? Então assim, mas algumas perguntas ali que você vai ajudar os alunos a fazer sua autoavaliação é: qual foi a coisa mais importante que você aprendeu? O que você achou mais difícil? O que mais gostou? O que gostaria de aprender mais? Tá? O que precisa de mais ajuda? O que surpreendeu? Esse surpreendeu aqui, eventualmente a gente acaba chegando em resultados bem interessantes, né? Que o aluno espera que vai chegar no resultado e chega em outro totalmente diferente. Isso é pesquisa, né? O que realmente me fez pensar foi, o que me ajudou quando tive dificuldade foi, o que eu mudaria nessa atividade para ajudar meus colegas seria, e eu teria aprendido melhor se, aí você pode colocar aqui se tivesse mais livros na biblioteca, se tivesse internet, ou se tivesse mais direcionamento, como na questão da WebQuest, né, que é uma atividade também para vocês desenvolverem. Então assim, essas aqui são algumas das perguntas úteis que é para nortear, mas não são exclusivas, tá? Pode colocar mais aqui. E nem são obrigatórias, você não precisa usar todas, mas são perguntas sugeridas, tá? E são perguntas úteis, muito úteis ali, para você colocar num censo, num formulário de autoavaliação daquele estudante, e ele entender qual foi a coisa mais importante que aprendeu, o que foi mais difícil, o que mais gostou, tá? É interessante, esse processo vai tendo toda essa construção ali, tudo bem, pessoal? Essa construção vai ajudar também o aluno a fazer a avaliação ali do trabalho do seu colega. É normal você ter alguns probleminhas, especialmente aí de acordo com a maturidade da turma, se é ensino fundamental, ensino médio. No superior a gente acaba diminuindo isso, na pós-graduação praticamente erradicando, mas eventualmente se acaba tendo algumas divergências aí de pensamento, mas o professor está sempre lá para mediar essa questão. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Dúvidas, mandem lá no Moodle, mandem no WhatsApp, ou por aí vai. E nossa live semanal sempre na segunda às 19 horas, ou podem colocar aí no comentário também, aquela questão lá que eu coloquei logo no começo, né? Quando muitos alunos de uma turma reprovam, será que é responsabilidade integralmente do docente? O que pode ser? Né? Tem casos aí a se pensar. Tudo bem, pessoal? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.